Bom dia. Bom dia, meus amigos. O sol já nasceu na fazendinha. Bom dia, gente. Bom dia, Suzane, Fernanda, Sheila, Margana. Como vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom dia, minha amiga Bruna. Bruna, tava lembrando de você essa semana. Que saudade, nossa, que saudade. A gente precisava botar esses meninos pra brincar junto, né? Bom dia, gente, como vocês estão? Um beijo, viu, Bruno? Todo mundo beleza? Todo mundo quinta-feira assim, pronto para uma quinta-feira tinindo. Estela, bom dia, minha linda. Como é que você tá? Pois eu vou te mandar uma mensagem porque eu quero te perguntar uma coisa. Gente, hoje eu vou confirmar para não passar vergonha. Dia 14 de março. Dia 14 de março. Vocês sabem que dia é esse? Alguém sabe que dia é esse na minha vida? Ai, gente, eu não espreguicei ainda não. Eu levantei, já fui arrumar, Dia 14 de março. Vamos ver quem acerta aí. Que dia é esse na minha vida? Obviamente é um dia importante. Muito importante. Meu aniversário? Não. Meu aniversário é 30 de novembro. Já anota aí. Ó, o Guilherme acertou. Data de casamento. A Gleice também. Um aniversário de casamento. Isso mesmo. Ai. Hoje é meu aniversário de casamento. Hoje, Pablo e eu completamos 15 anos de casados. Vocês acreditam? Nossa. É muito estranho isso. É muito estranho. Porque passou muito rápido. Se eu ganhei presente, olha, não sei se eu vou ganhar, mas eu vou te falar a verdade. Chega um momento que, apesar de presente ser uma das minhas linguagens, né? De amor, eu tenho duas. A principal é tempo de qualidade. Então, o papo tá deixando o cabelo branco. Amigo, tem como fazer o contrário? Tem como não deixar sem pintar, óbvio. Natural. O meu também tá tudo branco, gente. Nossa. Não sei se dá pra ver, mas tá tudo branco. Olha, eu tinha olhado o que era bodas de 15 anos, mas eu esqueci. Bodas de 15 anos. Ó o dito cujo aqui, ó. Quem viu minha treta com o celular? Bodas de cristal, olha que lindo. É repleto de companheirismo e crescimento. Bodas de cristal. Eu falei que esse ano eu ia fazer uma festa, não fiz. Ai, meu Deus. Bodas de cristal. Eu queria ter organizado uma festa.
Eu quero organizar pra ressignificar um pouco o que eu passei na minha festa de casamento, sabe, gente? Minha festa foi linda, mas aconteceu um detalhe que bagunçou o rolê todo. Aconteceu um detalhe que bagunçou o rolê todo. Eu pedi pro pastor pra falar 15 minutos. Pregar, né? Não o casamento todo. Mas eu falei, pastor, uma palavra curta. Faz uma palavra assim de 15, 20 minutos. O pastor pregou 1 hora. O pastor pregou. Tipo, não a cerimônia toda, né? Mas do momento que ele pegou o microfone para começar a falar até acabar, foi 1 hora. 1 hora eu em pé, o Pablo em pé. É verdade, o Pablo perdeu as fotos, ele perdeu a filmagem, ele perdeu as fotos e as filmagens de quando os nossos filhos eram, o Lourenço e o Benjamin eram bebês. Eu tento conversar com ele, ele foge sobre esse assunto. Eu tento falar, ele fala assim, vamos fazer outro casamento, que a gente faz outra filmagem. E aí, o que acontece? Aquilo foi me deixando muito ansiosa, né? O pastor demorar. E o meu casamento era mesa posta. As pessoas, isso era teve essa moda na época, né? Hoje eu acho que não tem mais. Era mesa posta. Então, só os padrinhos que ficaram sentados. O restante dos convidados, que eram 300, ficaram sentados à mesa. Nossa. Imagina o que aconteceu. As pessoas não tiveram paciência, né? Então elas começaram a conversar, porque tava numa mesa. A mesa, gente, ela é tão poderosa, e era sobre isso que eu ia falar hoje. Só que eu não imaginei que eu fosse chegar na mesa dessa forma. A mesa, ela é um lugar tão atrativo, ela é um lugar tão poderoso, que ela, no casamento, o povo não aguentou. E aí as pessoas começaram a conversar. Muito. E aí as pessoas começaram a conversar. As pessoas começaram a se relacionar. E elas começaram a mexer nos talheres, enfim, começaram a fazer barulho, né? Aí imagina eu lá, a noiva, derretendo, 1 hora em pé, eu e o Pablo. E o pastor pregando sobre os 6 potes, 7 potes, nem sei mais, acho que era 6. E as pessoas conversando. E eu fiquei muito chateada. Muito. Gente, é um desabafo aqui, não, porque eu sinto que eu já tô curada. Eu já fui curada disso. Mas eu quero chegar num lugar. E pra quem tá chegando agora, gente, uma pausa. Vamos mandar um aviãozinho aí pra 3 pessoas? Vai lá. Te convida 3 pessoas que você quer que esteja aqui com a gente. Que precisa bater um papo gostoso assim. E aí eu termino de contar a história. Vai. Ó, já tô mandando aqui. Mandei. Vocês mandaram também? Áudio ruim é do Instagram, gente. Mandei pra minha lista toda. Muito bem, Liliane. E aí, gente, o que aconteceu? Eu fiquei muito chateada, porque eu tinha preparado aquele casamento, né, com tanto amor. O sonho era casar. Foi tudo tão especial, né? Não ia ter festa e depois meus pais decidiram fazer.
Enfim, foi tudo preparado com muito amor e foi tudo muito intenso, porque eu organizei meu casamento por em 6 meses. Em 6 meses, foi muito rápido. E, sabe, eu lembro que quando eu saí, assim, da cerimônia, que eu vi minha mãe, eu não aguentei e eu chorei. Porque ela também ela tava compartilhando dos mesmos sentimentos e das mesmas emoções que eu, assim. Então, eu quero, sabe? Desde, sei lá, desde sempre, eu quero fazer um casamento para ter uma experiência nova e para comemorar, obviamente, esse ciclo, esse tempo. Só que eu nunca faço. Eu falei assim, vou fazer com 10. Aí não fiz. Eu falei assim, não, vou fazer até com 11, com 12. Não fiz. Enfim, chegamos no 15. Eu não fiz. Quem sabe com 20 eu faço. Mas eu creio que foi porque o Senhor operou uma cura. Vai ser linda, Adriana. Tenho certeza. Mas eu quero dizer algo pra vocês. Eu fiquei muito chateada. Esse pastor era um amigo nosso, um amigo mais do Pablo. Enfim, ele não ouviu o nosso pedido. Porque, né, nós sabíamos das nossas circunstâncias. Gente, a minha família, dos meus pais, do meu pai, é toda católica. E desde sempre, né, eu fico assim boba de ver que isso ainda acontece hoje. Fico muito mesmo. E fico muito grilada de ver esses influencers grandes que ficam botando pilha nisso, sabe? Então, eu e minha mãe, a gente sempre se sentiu muito, de alguma forma, principalmente minha mãe, se sentiu de alguma forma bem assim, como é que eu falo? Sentiu uma resistência da família, por sermos crentes, né? Por sermos crentes, a gente teve sempre uma resistência da família. Quem vive essa situação sabe do que eu estou falando. E hoje vê grandes influencers, sabe? Fomentando, meu Deus. Esses dias eu vi um vídeo assim: católico não faz devocional. Quem faz devocional é crente. Católico faz milhos, não sei o que, alguma coisa assim, eu não sei o nome. Mas pra que isso, sabe? Desvalorizando o que o outro faz. Me poupe. Enfim. Fiquei muito chateada. Então, pelas circunstâncias, eu falei assim, pastor, minha família é assim, assim, assim. Minha família não gosta de pastor, minha família não gosta de crente. E, nossa, meu Senhor é perfeito, tudo que faz, né? E o casamento é assim, as pessoas estão sentadas assim e tal. Queria te pedir muito. Faz a live. Ai. É isso, gente. Gente, a minha avó era muito católica. Muito. Mas a minha avó era uma das pessoas mais maravilhosas. Que pelo amor de Deus, sabe? Assim, que medida é essa que as pessoas medem, né? Caramba! Meu amor pela minha avó, só porque creio em algumas coisas diferentes dela, eu tinha um respeito tão grande que eu nunca ousei desrespeitá-la. Muito pelo contrário, eu aprendi tanto com ela, tanto. E assim, hoje eu tenho vários amigos, eu e o Pablo a gente ama, a gente respeita, a gente honra. E é muito triste ver que isso não acontece no inverso com algumas pessoas, sabe? Só que isso hoje
isso hoje não faz diferença para mim. Hoje, na verdade, o que pega, o que me incomoda é ver influencers fomentando, sabe? Caramba, somos cristãos. Somos cristãos. Que o evangelho chegue mais longe, que o evangelho alcance mais pessoas. Que o evangelho chegue, alcance mais pessoas. E enfim, gente, fiquei muito chateada. E ali se passaram, depois que o casamento acabou, curtimos a festa e tal. E depois que o casamento acabou, gente, presta atenção aqui, volta para a história do casamento. Depois que o casamento acabou, passaram-se alguns dias. Eu tava muito chateada. Muito feliz de ter me casado, mas muito chateada. E nós não controlamos o mover do Senhor. Eu lembro que eu e o Pablo, nós oramos por 6 meses para que a presença do Senhor fosse manifesta naquele lugar. Nós oramos por 6 meses para que as pessoas sentissem a presença do Senhor no nosso casamento. Para que ali houvesse cura, para que ali houvesse restauração. Teve um momento do meu casamento que nós entregamos flores para as mulheres, os homens, né? Os homens entregaram, a gente deu uma flor para os homens e eles entregaram uma flor para suas mulheres, para suas esposas e houve um momento ali de reconciliação, houve um momento ali de restauração. E aí, alguns dias depois, o Pablo chega pra mim e fala assim: amor, você não sabe o que aconteceu. Não, Kátia, ele não fez de propósito, jamais. Era o que ele tinha pra dar, era a medida que ele tinha pra dar. Por isso que eu liberei. Muitos anos atrás, nossa Deus, eu acho que esse dia eu liberei. E aí, escuta, gente. Escute-me. Esse Pablo Marçal aí com essa foto, achei que fosse o meu marido mesmo. Escutem. Alguns dias se passaram. E o Pablo chegou pra mim e falou assim: amor, o Senhor, Ele é bom em todo tempo. Escuta o que aconteceu. A chefe dele, quem aí já viu ele falando da Karen Tezelix? A chefe que era muito dura com ele, né? Que proporcionou muito crescimento pra ele, emocional. E ele é muito grato a ela. Ele é muito grato a ela, assim, porque ele cresceu com ela na base da dor, né? Mas ele cresceu. E isso forjou nele um caráter resistente. E ela estava passando por uma situação muito difícil no casamento dela. Até agrediu ele, foi isso mesmo. E ela estava passando por um momento muito difícil e ela compartilhou com o Pablo que ela chorou o casamento inteiro. Que ela chorou o casamento inteiro. E que no momento, e eu creio, né, se eu não me engano, ela não era cristã nem nada, não tinha esse relacionamento com o Senhor. E no momento que, né, que o marido dela, que estava ali com ela, entregou a flor para ela, houve uma restauração. Houve uma restauração naquele lar, houve uma restauração naquela família. E quando o Pablo me contou isso, eu chorei muito.
eu chorei muito, porque eu falei assim, Senhor, eu senti como é a salvação de um, sabe? Quando um chega no céu. Eu falei assim, Senhor, se tudo isso, se todo esse casamento, né? Se toda essa palavra, se tudo isso que aconteceu aqui foi para alcançar um coração. O Pablo nunca falou essa parte de fato, né? Eu fico dando risada porque ele usa tudo, gente. Ele usa toda, ele tem uma memória absurda. Ele lembra de cada coisa que eu falo assim, como que ele lembra disso? Acho que ele não registrou essa história na cabeça dele, porque senão ele já tinha usado. Alguém falou, cheguei agora, seguinte, hoje é meu aniversário de casamento. Hoje eu completo 15 anos de casada. 15. Isso pra mim é muito estranho. Porque eu casei nova, eu casei com 20. Então passou muito rápido. Muitas coisas aconteceram em 15 anos, né? 4 filhos, mudança de cidade, um rebuliço na nossa vida mesmo, assim, ó. E aí, quando as coisas acontecem muito rápido, a gente tem essa sensação, né? Passou muito rápido. E aí, hoje é meu aniversário de casamento, 15 anos de casada, e eu tô contando sobre a minha festa de casamento, que o pastor pregou 1 hora, e eu tinha pedido para ele pegar 15, 20 minutos, tinha combinado com ele, e eu fiquei muito chateada. Fiquei muito chateada. E aí depois de alguns dias do casamento, eu descubro isso. Óbvio que depois de alguns dias tiveram muitos parentes que ficaram reclamando. Meu Deus, não, tinha uma tia do meu pai. Não, uma tia do meu pai. Essa nem era católica, gente. Essa era crente mesmo. Era crente assim, ó, do coque na cabeça. Ela virou pro meu pai e falou assim, meu Deus, depois eu acho que depois de uns 2 anos do meu casamento, nossa, mas aquele pastor no casamento da Carolina demorou demais pra pregar, né? Meu pai disse que olhou pra ela assim e falou, gente, como pode, né? Eu não quero entrar nesse mérito, gente. É uma forma de fazer, de descontrair. Mas, voltando pra cá, aquilo tudo era para alcançar um casamento e uma família. Um casamento e uma família. E valeu a pena. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Às vezes você não vai compreender o processo. Às vezes você não vai compreender o que está acontecendo. Às vezes você não vai compreender o porquê as coisas estão acontecendo. Já eu e o Pablo, a gente se conheceu na igreja. Gente, assim, pra vocês não ficarem doídos com essa história de falar de crente, católico, esquece, passou, tá? A história dessa parte passou. Ó pra cá. Não fica doído por causa disso, não. Isso é tão pequeno. Isso é tão medíocre. Para com isso. Tá? Não fica chateado, não. Passa pro novo nível. Eu me considero cristã. Eu sou cristã. Eu sou imitadora de Cristo. Eu imito ao meu Pai. Então fique em paz. E eu amo os meus irmãos. Amo os meus irmãos em Cristo. Não é porque os meus irmãos pensam diferentes de mim. E assim, é qualquer irmão.
pode ser de denominação diferente, de igrejas evangélicas ou católicos, são meus irmãos em Cristo, tá? E assim, é horrível ver irmão se levantando contra o irmão. Aqui eu falo pros meninos, eu falo assim, ó, aqui nessa casa, irmãos não brigam. Como assim, Carol? Eu falo, aqui nessa casa, irmãos não brigam. Vocês podem discordar, mas aqui vocês não brigam. Eles brigam? É óbvio que eles brigam, né, gente? Mas eu me posiciono. É igual quando eu falo assim, Isabela, vem aqui. Ela fala, não. Não. Aí eu falo assim, Isabela, quem é que manda? Quem é que manda, Isabela? Aí ela fala assim, é você, mamãe. É a senhora, mamãe. Aí eu falo, isso mesmo, mamãe manda e você obedece. Mas é porque a mamãe te ama. Então, pronto, fechou essa questão? Volta pra cá. Às vezes você não compreende o que você está passando agora. Às vezes você não entende o porquê daquela dor, o porquê dessa situação, o porquê dessa dificuldade, sabe, financeiro, o porquê desse problema de saúde, o porquê que tal coisa não deu certo, que você tinha programado, o porquê que, sei lá, eu vou dar um exemplo. Por que eu vi a minha cunhada tendo essa semana? Ela fez a sua primeira palestra e ela gostou, mas ela ficou um pouco chateada porque ela achou que ia ser de um jeito e foi de outro. E às vezes, no momento que isso acontece, você não pode, talvez você não compreenda. Nossa, mas por quê? Por que foi assim? Deixa eu te dizer algo. Na nossa vida, as nossas circunstâncias são como eu não vou ter aqui. São como pecinhas de quebra-cabeça. Tudo que nos acontece são pecinhas de quebra-cabeça. Pecinhas de quebra-cabeça. E se você aceita essas pecinhas, se você fala, não, eu aceito isso, eu aceito essa pecinha, que é aquela circunstância que você está vivendo, se você aceita ela de bom grado, e você fala assim, por mais dolorido que seja, por mais difícil que seja, eu aceito essa circunstância, eu compreendo essa circunstância. Eu compreendo não, eu aceito. Eu posso não compreendê-la, ela agora. Eu posso não compreender o porquê que eu tô passando por isso agora. Eu posso não compreender o porquê que eu tô vivendo isso agora. Eu posso não compreender o porquê que isso aconteceu comigo, mas eu aceito. E eu sou grata por essa circunstância. Sabe? Um dia, se você tiver essa postura de aceitar e compreender as circunstâncias da sua vida, é como se você, a cada circunstância que você aceita, quem aí já montou o quebra-cabeça sabe, né? Não vou falar nem de um quebra-cabeça muito grande, um quebra-cabeça de criança, tipo da idade do Miguel, 5 anos. Você vai colocando as peças, você vai pegando uma peça e você vai colocando, e dependendo do quebra-cabeça sempre vai ter uma peça que não faz sentido, uma peça que você fala assim, caramba, que peça é essa? Aonde que eu boto essa peça? Essa peça não encaixa em lugar nenhum. Você pode até pegar ela mais de 1 ou 2 vezes e você não encontra lugar para encaixá-la. Só que quando você aceita as circunstâncias que de fato você vive e aceitas com gratidão e aceitas com gratidão, por piores que sejam, essa peça
ela um dia vai fazer sentido. Por mais que você não encontre a peça de encaixe, por mais que as coisas não se encaixem, por mais que não faça sentido, por mais que seja dolorido, aprenda a ser grato. Gente, não é por um acaso que eu falo tanto com vocês esse versículo. Todas as coisas prosperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo seu propósito. Aquela peça, por mais sem sentido que ela pareça, se você está alinhado no propósito do Senhor, se você está obediente ao chamado do Senhor, se você tem um coração temente ao Senhor, se você se submete a ser corrigido e governado pelo Espírito, genuinamente vai fazer sentido. Isso mesmo, Fernanda. Vai chegar um momento em que você vai pegar aquela peça, você vai estar lá com seu quebra-cabeça e aquele momento grandioso, aonde aquela peça, você vai falar assim, nó, é aqui, ó. E vai fazer sentido. E mais, vai chegar um momento aonde a última peça vai ser encaixada. A última peça vai ser encaixada. E sabe o que vai acontecer quando a última peça for encaixada? Quando a última peça for encaixada, você vai ter uma imagem. Você vai ter refletido toda a sua história em uma imagem completa e repleta de beleza. Eu amo quebra-cabeças que são de paisagem, que são de imagem. Eu até comprei um bem grande, só que ficou nos Estados Unidos. E eu quero comprar um aqui para fazer com a família, sabe? Aqui eu não sei se tem, lá é bem legal. Lá tem umas mesas, tipo aquelas mesas de café da manhã, só que tem umas mesas grandes que você dobra os pés e você pode guardar em qualquer lugar. Embaixo do sofá, embaixo da cama, enfim. Eu tive esse insight sobre o quebra-cabeça, gente. Ano passado? Ano retrasado. No ano da política. Eu tive exatamente, né? Quando o Pablo falou assim, Carol, eu vou sair candidato por causa disso. E claramente eu senti que era um chamado do Senhor para nós e ele também, porque se não fosse, nós nunca obedeceríamos, nós nunca faríamos isso se não fosse um chamado do Senhor. E eu não sei quem acompanhou esse processo, mas foi muito doloroso para mim, foi muito. Porque desde quando eu conheci o Pablo, eu falava para ele, amor, pode ser o que você quiser, menos político. Só que nós não governamos e controlamos sobre aquilo que o Senhor espera de nós. E eu lembro que foi, né, essa conversa entrou na nossa família em janeiro. E ele lançou a candidatura a presidente em julho, eu acho, agosto, não sei. Então foram 6 meses de muito incômodo, de muita dor, de muito desconforto, de muitos questionamentos na minha cabeça. Meu pensamento, ele é um pouco acelerado, então foram muitas questões.
E ali em cima daquele palco, no dia que ele entregou a candidatura, gente, não quero entrar no mérito de fez certo, fez errado, tá? Não tô perguntando isso pra ninguém aqui, tá bom? Eu quero que vocês escutem a minha história. Eu quero que vocês aprendam com essa porção, tá? Quando eu estava ali no palco, quando me entregaram o microfone, gente, eu vi a última peça de um quebra-cabeça sendo encaixada. Na verdade, a minha sensação não era nem que era a última, era a penúltima, sabe? Eu não via pessoas, eu vi um grande quebra-cabeça na minha frente. Era como se fosse um filme passando na minha frente. Ali, no palco, com o microfone na mão. Era como se fosse um grande quebra-cabeça. E tudo fez sentido naquele momento. Tudo fez sentido naquele momento. Todas as perseguições, todas as calúnias, todas as decisões, sabe? Tudo que foi forjado, tudo fez sentido na nossa vida. A mudança para São Paulo, sabe? Tudo. Ai, como foi gratificante viver aquilo. E como foi gratificante? Ah, Carol, mas a candidatura para presidente durou um dia. Exato. Bizarro. Não por nossa escolha, né? Mas a candidatura dele foi tirada dele. E aí, mais uma vez, o Senhor me ensina que Ele é soberano. E que tudo é na medida, no tempo dele. Eu só quero ser obediente. O Senhor me guarde de sair do centro da vontade dele para mim. O Senhor me guarde disso, eu quero ser obediente. Então, se o Senhor te mandou fazer algo, faça o quanto antes, seja obediente. Obediência tardia é desobediência. Às vezes o Senhor tem te falado, abra a boca. E você quer estar pronta demais, você quer estar preparada demais. Gente, eu falo isso com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa, eu queria estar pronta e preparada demais. Não faça isso. Nós estamos na era do conhecimento, as pessoas elas se enchem de conhecimento. E elas querem um conhecimento assim, ó, pra ontem. Um conhecimento rápido, rápido. Conteúdo de 15 minutos, 15 segundos. Só que pra onde que tá indo tudo isso? Pra onde? Aonde tá sendo desaguado tudo isso? Todo conhecimento. Carol, mas não tem nada que eu possa ensinar. Você não sabe como que tá a minha vida. Eu vou atrás de conhecimento para ver se as coisas melhoram. Abra a boca. Comece a falar. Comece a fluir. Sabe, não há pessoa tão ruim que não tenha. Não, como é que é? Eu sempre embanando nessa parte. Você não é tão ruim que não tenha ninguém que tenha algo para aprender com você. Então fale, flua. Faça um casamento para 300 pessoas. O casamento que você sonhou. Gasta o dinheiro. Frustre os seus sonhos. Aquilo que você planejou para alcançar um casamento, para salvar um casamento, para restaurar um casamento. Entendem o que eu quero dizer?
faça aquilo que está ao seu alcance. Mas saiba que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Nós fazemos planos, mas a resposta certa, a resposta final vem do Senhor. Como eu me alegro em saber, hoje, com maturidade, e hoje eu dou risada, que tudo que eu vivi alcançou um coração. Sabe, às vezes se tivesse sido perfeito nos meus moldes, esse casamento não teria sido impactado. Eu lembro do Pablo contar que ela disse que ela chorou a palavra inteira. Que ela nunca tinha ouvido aquilo e que ela chorou a palavra inteira. Gente, seja grata ao Senhor. Eu passei por muitas circunstâncias e passo por muitas circunstâncias. Ah, se eu pudesse fazer vocês entenderem isso. Eu passei por muitas coisas, gente, e passo que são dolorosas. E aí eu penso assim, hoje Deus tem forjado o meu caráter, mas que antes eu pensava, por que eu tô passando por isso? E ficava brigando com o problema. E ficava batendo de frente com o problema. Sabe? Começando por desafios com os meus filhos. Como diz o Pablo, a gente teve treta na gestação e com todos. Com todos. Cada um aconteceu uma coisa. Quase abortei o Lourenço quase foi abortado, o Benjamin recebeu um diagnóstico de que ele não estava se desenvolvendo adequadamente, né, dentro da minha barriga. O Miguel, 2 dias de nascido, foi para UTI, praticamente morto. A Isabela campeã 2 vezes. A Isabela com 12 dias. Gente, muito bizarro essa parte, olha. Essa parte eu nunca falei na internet. Mas mas nós contamos o sexo da Isabela num domingo na internet. Contamos que era uma menina. As pessoas já sabiam que eu estava grávida. Na segunda-feira de manhã eu tive um sangramento absurdo. Eu tinha certeza que eu tinha perdido ela. Certeza. Porque eu tive sangramento do Lourenço. O sangramento do Lourenço foi assim, ó, muito pouquinho. Depois veio muito, né? Veio muito pouquinho. Tive que ficar 1 mês de repouso. Aí quando eu voltei depois desse 1 mês, eu sangrei muito. Só que quando eu voltei não tinha nada de descolamento. E aí, ou seja, o médico acha que era um coágulo que tinha ficado e não saiu. Então, como eu tinha isso na minha cabeça, quando eu sangrei muito da Isabelle e não era sangue, era água, líquido, eu pensei, pronto, a bolsa estourou, ela não tem como. Uma bolsa que estoura, não tem como o bebê sobreviver. Eu nem sei se isso acontece, gente. Eu sei de descolamentos, né? Não sei de bolsa estourar. Oi, prima, um beijo, viu? E aí, a Isabela caiu da cama com 45 dias. A Isabela caiu da cama. Nas minhas mãos. Não das minhas mãos, né? Mas na minha responsabilidade. Não foi por outra pessoa. Foi eu cuidando dela. Ah, vocês têm noção do que isso fez comigo? Vocês têm noção do que isso fez comigo, gente? Isso, nossa. Nossa. Eu urrava de desespero. E ela caiu no resort. O resort é piso de madeira. Vocês têm noção do barulho que fez?
me fortaleceu. Me fortaleceu porque... E sabe, não fortaleceu agora que passou. Fortaleceu no olho do furacão. Porque, óbvio que eu não dei a resposta certa desde o começo, mas o Senhor foi me ensinando. O Senhor foi me ensinando. O Senhor foi me ensinando. Então hoje, quando eu sinto a adversidade, eu não gasto mais tempo reclamando, me lamuriando, ou permitindo que uma angústia chegue no meu coração. Hoje, eu agradeço ao Senhor. Hoje, quando a perseguição vem, quando a calúnia vem, quando tudo vem, tudo. Ah, Carol, então você já aprendeu? Nunca. Nossa, Deus, tem demais para aprender. Mas eu sei que o Senhor está me forjando para algo muito maior que eu não tenho dimensão. E sabe, nessa minha caminhada, eu caminho, eu percorro ansiosa pelos momentos em que vou ver a última peça do quebra-cabeça se encaixar. Eu caminho ansiosa. Senhor, quando que eu vou ter de novo a sensação daquela peça que se encaixa? Não sei se é a última, eu creio que não é, mas quando que eu vou ter daquele cenário, daquele retrato, a última peça daquele retrato, daquele cenário que o Senhor tem para mim? Eu quero peças. Eu quero contemplar a visão do reino que o Senhor tem para mim. Eu quero ser obediente. Eu quero ser obediente. Às vezes você não entende. Mas tente olhar as suas circunstâncias com um outro olhar. Tente olhar. Sabe por quê? As nossas feridas, elas servem de remédio para outras pessoas. Sabe, eu acho bizarro essa expressão lugar de fala. É uma forma de querer controlar as outras pessoas de uma forma absurda. Você não precisa necessariamente passar por aquilo que outra pessoa passou para sentir a dor dela ou para ter compaixão. Mas quando você vive, é uma autoridade para sarar, para curar. Parece que assim, é um encaixe, sabe? Quando você encontra outra pessoa que tem a mesma dor que você teve, é como se você tivesse o bálsamo perfeito. Sabe o que é o problema? Muitas vezes esse lugar de fala é usado para trazer discórdia, contenda, divisão, para trazer briga. E na verdade, ele deveria ser para trazer cura, bálsamo. Ele deveria ser para pegar na mão de outra pessoa e falar assim: ei, vem cá, levanta, eu te ajudo a levantar. Ele deveria ser um abraço de cura, um abraço que restaura, um abraço que fala assim: eu consegui, você também vai conseguir. Eu consegui. Olha a minha ferida. Olha a minha ferida, ó, sarou. Tem jeito. Tem solução. Olha aqui, ó. Tem um remédio. Tem cura pra você também. Vem cá. Foi isso que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se entregou.
Ele saiu da sua glória, ele se fez homem como nós, nunca pecou, mas ele se submeteu às nossas dores, às nossas aflições, a tudo. Sabe, às vezes você sabe esse enredo da cruz, mas você nunca parou para meditar. Você nunca parou para pensar, você nunca parou para refletir. E não há exemplo maior, não há exemplo maior do que o sacrifício de Jesus. Sabe, eu tenho feito algo quando eu tô com um dos meninos doentes, eu vejo o sangue de Jesus escorrendo naquela cruz. E eu vejo esse sangue escorrendo dele, escorrendo pela cruz e descendo sobre o topo da cabeça dos meus filhos. Quem é mãe sabe que não há angústia maior do que ver um filho doente. Por mais que seja algo simples. E eu acesso, eu falo, Senhor, a sua palavra me dá por promessa que pelas suas pisaduras eu sou sarada. Pelas suas pisaduras a minha casa, a minha família é sarada. Eu acesso esse sangue derramado em sacrifício. Que você faça isso sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que as feridas de Jesus tragam cura para você, que as suas feridas permita as suas feridas serem saradas pelas cicatrizes de outros. E logo, antes que você perceba, o Senhor vai te usar para sarar outros, para curar a outros. Sabe quando você lembra de uma dor, de algo que você viveu no passado, que você soube dar a resposta certa, não tem aquele sentimento assim de que, uau, hoje não é tão dolorido como parecia? É como o parto natural, depois que ele passa, a mãe esquece a dor, porque quando a mãe vê o filho, ela esquece. Quando a mamãe sente o cheiro do filho, quando a mãe abraça o filho, quando a mãe pega seu filho no colo, a mãe fala, poxa, valeu a pena. Quando você abre a sua boca e cura outras pessoas, quando a sua história cura outras pessoas, você fala, valeu a pena. E isso te torna ainda mais forte. E isso te fortalece. Não era sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Mas eu creio que era isso que o Senhor tinha para nós. Permita o Senhor curar a sua casa, a sua família. Através da mesa. Porque ali no meu casamento as pessoas não aguentaram. As pessoas foram atraídas por aquele lugar. As pessoas foram atraídas por aquele lugar. E sentadas à mesa, elas começaram a conversar. Porque esse lugar nos atrai. Será que você não tem negligenciado isso dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família? O tempo à mesa com a sua família, com os seus filhos. Será que você não tem negligenciado? Não importa, não precisa ser no almoço, no café da manhã ou no jantar, sente à mesa com a sua família, desliga a televisão, tira o celular do seu filho. Tantos filhos que não sabem nem o que estão comendo, eles não sabem, gente. O quanto é desesperador chegar num restaurante e ver o pai e a mãe sentados e duas crianças, cada uma com o iPad na mão.
tenha um arsenal para ir no restaurante com seu filho. Tem muitos restaurantes que dá lá, tal, giz de cera, papel, ok, isso dura um tempo. Mas tem um arsenal. Ah, Carol, mas eu queria só ter um tempo com meu esposo. Então, vá só você e seu esposo. Ah, mas não tem ninguém para ficar com as crianças. Não tem ninguém. Então, tá na hora de ter alguém. Tá na hora de arrumar ali a vizinha, a amiga. Amiga, preciso sair com meu marido. Só eu. Você pode ficar aqui com as crianças? Se não tem ninguém, tem alguma coisa de muito errado, minha amada. Mas se você tá com seus filhos, viva a mesa. Viva. Sente, converse, olhe. Eu já tive filhos muito pequenos, né? Eu ainda tenho, né? Mas Lorenzo, Benjamin, eu lembro do jeito que era ir no restaurante com eles. Era uma loucura. Use de estratégias, vai para um restaurante que tem brinquedoteca, sabe? Use de estratégias. Amanda, se você não tem ninguém que você confia, então leve eles e use de estratégias saudáveis. Mas não negligencie o tempo da mesa. Não negligencie o tempo da mesa, sabe por que nesse lugar há cura? A palavra diz assim, ó: juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. Gente, eu comecei a ler Atos essa semana e é maravilhoso ver o mover que aquelas pessoas estavam, ver o fluir, ver tudo que... Nossa, aqui eu cheguei a arrepio. A vida deles devia estar uma loucura, assim, sabe? Quando você tá naquele primeiro amor, apaixonado, em êxtase. Eles estavam assim. E a mesa, vou ler de novo. Juntos partilhavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Atos 2:46. Ah, Carol, é difícil mesmo. Ninguém falou que ia ser fácil. Se você acreditou que ia ser fácil, desacredita. Muda de fase, sabe? Que agora não tem como voltar. Você tem essa criança aí. Não deixa esse pensamento do inferno entrar na sua cabeça. Eu amo meu filho e odeio a maternidade. Isso é do capeta. Diabólico. Não tem como separar uma coisa da outra. Não tem. Entendeu? Você ama é a si mesma. Você ama as suas vontades. Você tá chateada porque agora você não pode fazer o que você fazia antes. Você tá chateada porque agora você não pode dormir o tanto que você dormia antes. Você tá chateada porque agora você não pode sair como você saía antes. E tá tudo certo. Você tá chateada porque você tá cansada e tá tudo certo. É normal. É normal. Eu passei por isso. Eu sei do que eu tô falando. Mas não deixe esse pensamento do inferno entrar no seu coração. Não dê abertura. É um privilégio. É um privilégio poder se sacrificar. Mude o seu olhar. É um privilégio poder se sacrificar por uma vida. Puerpério pira. É verdade, Alice? Alice, eu tive depressão pós-parto. Eu não tô brincando de falar aqui. Não foi tudo fácil, não. E não há ganho se você permitir que esse pensamento entre. Sabe por quê? Seus filhos vão crescer. E esse pensamento vai ter corroído os melhores anos da vida dos seus filhos. E não tem volta. E não tem volta. Então, minha amada, seja uma mulher forte. A palavra diz: sede fortes e corajosos. Não é uma decisão.
Sabe esse forte, de ser uma mulher forte? Não é uma coisa assim, nossa, eu sou uma mulher forte. Presta atenção. Para você ser forte, o que você tem que fazer? Você tem que treinar. Para você ser forte, você tem que pegar peso. Você tem que fortalecer seus músculos. Então, para o seu coração ser fortalecido, você tem que viver histórias. Você tem que vivenciar experiências. Você tem que passar por desafios. Para que isso te forge, para que isso te fortaleça, para que isso te leve para um novo nível. Sejam fortes e corajosas, não temam. Não temam a adversidade. Essa fase passa. Seja grata, vai passando pela prova dando glória a Deus, minha amada. Vai passando pela prova. Casa bagunçada é sinal de vida. Meus pais estavam aqui semana passada, minha mãe vendo aquele tanto de menino, né? E aí chegou mais os 2 netos, 6 netos aqui. E ela, meu Deus, uma casa com criança é maravilhosa demais. Tem vida. Tem vida. Deixa eu te falar. O cansaço pega muito. O cansaço pega muito. Mas existe um bálsamo que pode ser derramado sobre você. Que o Espírito Santo de Deus te ajude todos os dias, renovando as suas forças, para que você percorra esse caminho. E sabe, é um caminho curto. Ano passado foi um marco muito grande na minha vida. Quando o Lourenço fez 10 anos, eu chorei muito. Porque eu pensei, quantas coisas eu poderia ter feito diferente. E esses 10 anos não voltam mais. Mas ao mesmo tempo eu pensei, que bom que eu ainda tenho, provavelmente, mais 10 com ele comigo. Obrigada, Senhor, porque eu ainda tenho tempo para fazer o que eu não fiz. Então não importa o que passou. Olha, de agora para frente, de agora para frente. O que você pode fazer? O que você pode fazer? Eu quero orar com vocês. Senhor Jesus, eu oro para que cada uma dessas pessoas que estão nessa live, para que cada uma das mulheres que tem passado por essa angústia, ou qualquer tipo de angústia, na criação dos filhos, no casamento, em relacionamentos, no trabalho, Senhor, o Senhor sabe e conhece o coração de cada um. O Senhor sabe e conhece a dor de cada uma das pessoas que estão nessa live. Pai, que o Senhor traga uma mudança de ótica. Que os óculos que elas estão usando, óculos que enxergam as situações da pior forma possível, sejam trocados agora por óculos de graça e favor. Que o Senhor mude a forma de olhar as circunstâncias. Deus, que o Senhor traga um bálsamo sobre a vida delas, que as lentes sejam trocadas. E não mais com os olhos, com as lentes desse mundo, mas com as lentes de Cristo. Porque a tua palavra diz que o Senhor tem bons pensamentos ao nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem e não de mal, para alcançarmos o fim que desejamos. Pai, livra-nos, ó Deus, da teimosia, de permanecer olhando para nós mesmos, olhando para a nossa dor, olhando para o nosso ego, que os nossos olhos estejam no Senhor, que o Senhor seja o centro. Deus, e por mais que não compreendamos aquilo que estamos passando hoje, que isso em um determinado momento faça sentido para nós. Eu oro para que em um determinado momento faça sentido. Que o Senhor traga clareza.
Que o Senhor traga bálsamo em meio à dor. Que o Senhor traga acalento, Espírito Santo de Deus. Vem como um sopro. Vem como um bálsamo. Cura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura. Muda a visão. Muda a percepção. Muda, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio. Pelo privilégio de, em meio à frustração dos meus sonhos, naquele casamento, naquela festa, o Senhor ter alcançado uma família. Eu agradeço por todas as adversidades, porque elas me forjaram. Sabe? Eu sinto algo no meu coração hoje. Se você puder fazer isso agora, faça. Se você puder fazer isso agora, faça. Os meninos estão ali. Faça agora. Mas não deixe, não passe o dia de hoje sem agradecer pelas suas adversidades. Porque elas te forjaram. Porque elas fortaleceram seus músculos. Porque elas fortaleceram o seu coração. Seu coração bateu mais. Seu coração bateu mais. Seu coração ficou mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, mais forte. Ele pulsou mais sangue. Ele resiste mais. Ele aguenta mais. Não passe o dia sem fazer isso. Se você puder fazer isso agora, faça. Assim que a gente desligar essa live. Por 2 minutos, feche os seus olhos e agradeça. Senhor, obrigado pelas adversidades. Obrigado por isso, isso e isso que eu passei. Obrigada por isso, isso e isso que eu tô passando. Por mais que eu não compreenda, por mais que eu não entenda, eu sei que um dia vai fazer sentido. Eu sei que um dia a peça do quebra-cabeça vai fazer sentido, Senhor, e eu te louvo por isso. Que privilégio é compreender isso, que privilégio é viver isso, Senhor, obrigada. O seu coração vai ser cheio, cheio de uma nova medida de força e de graça. Por mais que você não mereça, por mais que eu não mereça, a graça do Senhor foi derramada sobre nós. Um favor imerecido foi derramado sobre nós. Um favor imerecido. E é Ele quem vai nos fortalecer e nos forjar em meio ao caminho. Amém? Façam. Não pedi nada pra vocês. Faça isso. Façam isso e depois me contem. Me contem como foi. Gente, vamos ficar por aqui. Vamos ficar por aqui, que hoje o dia tá cheio. Que o Senhor abençoe muito vocês. E que vocês acessem tudo isso que nós conversamos aqui hoje, que não seja apenas uma live. Ô Senhor, que não seja apenas uma live, mas que essa semente encontre solo fértil no nosso coração e ela vai frutificar. Um beijo pra vocês, que o Senhor abençoe vocês de forma extraordinária. Fiquem com Deus, viu?